no sisteminha da empresa já então, algo parecido com isso aqui. Ó. Lá no sisteminha da empresa você usa SAP, você usa RP, você usa TOTOS. Às vezes essa aqui é bem vista, ou você vê muitas vezes. A aplicabilidade do ABC, em que setor é aplicado? Então, quando você vai fazer, não tem um fechamento do orçamento? Não, a sua empresa faz fechamento, certo? Todo ano faz fechamento do estoque, inclusive. Quando você confronta lá o que foi consumido, o que foi utilizado do estoque, você projeta para ano posterior ou anos posteriores. A gente vai ver isso ainda. Você projeta, ou então faz uma previsão de determinado estoque. Às vezes, um item que é muito caro, ou itens que são caros, não tiveram tanto consumo, e você comprou excedentes desse item. E aí, através dessa curva aqui, você pode indicar ou verificar quais os itens que existem, que são muito caros, e que não têm necessidade, por exemplo, de serem adquiridos. Ou então, em alguns outros casos, eu compro itens muito caros. Tipo, existe lá a oficina, que compra motor, por exemplo, e deixa lá o motor barato. Aquilo gera manutenção, certo? Qual é a rotatividade daquele item naquele estoque? Se tem uma rotatividade boa, tipo 2, 3, 4, 5, é necessário executar a compra disso. Se não teve, esse cara vai entrar lá e vai ser depreciado a contabilidade, e em determinado momento ele vai sair do custo do estoque. Certo? Para isso é um embasamento para que as empresas façam seus próximos orçamentos. É um dos parâmetros para orçar novos estoques. Certo? Essa é uma das aplicabilidades. Tem outras estratégicas que também envolvem custo, que envolvem, às vezes, a armazenagem daquele volume, se vale a pena comprar todo o volume que ele toma no armazém. O armazém está apertado, está ruim a gente trabalhar no armazém, então, não vamos comprar esse item, o volume é grande e nosso consumo não é tão grande assim, vamos deixar ele diminuir. São decisões da administração do gestão do estoque. Certo? Essas informações são algumas delas. Só continuando o esclarecimento, vocês têm ensinado com o Alfonso? Com o Fabrício não, com o Alfonso. O Alfonso utiliza em determinado momento o ABC para fazer parâmetros e projeções. Não sei se na matéria dele, mas ele utiliza. Ele está falando do armazenagem. Então ele vai utilizar. Então veja o seguinte, gente. Ontem nós fizemos esse exercício baseado na matéria que nós vimos na aula retrasada. Hoje, eu quero que vocês se lembrem desse exercício. Eu vou ter aqui um pequeno gráfico, uma tabelinha, eu vou botar um gráfico para vocês agora. Eu quero que vocês tenham bastante concentração nas perguntas que eu vou fazer para vocês, eu quero que vocês me respondam. Depois escolher um indivíduo para responder as perguntas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, naquele exercício de ontem, vocês repararam que estava bem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês lembram disso? Para aqueles que fizeram, então, obviamente, para aqueles que não fizeram, bom, é isso que estava lá. Então, veja, aí tinha escrito aqui em cima, itens. Certo? Isso aqui, ao contrário do que muitos pensaram, não é o ordenamento dos itens. Muito pelo contrário. É um código, como esse aqui. Só que eu não usei 4 casas. Eu usei uma ou 2. Muitos pensaram o seguinte, mas esse item aqui, professor, é o primeiro item, né? Não, é o item de código número 1. Essa é a diferença. E eu fiz isso de propósito. Porque quando você vai montar um item, esse cara vai ter um código que está aqui. Nesse exemplo, é exatamente isso aqui. Qual o código dele aí? 1020, 1030, 1045. E observe que essa primeira tela aqui, essa primeira fonte, é sim o ordenamento dos itens. Ordenou os itens em ordem crescente pelo código dele, certo? Beleza ou não? Beleza. Bora? Yeah. Beleza, obrigado. Vamos lá. Consumo,
por ano em unidades. Errou. Consumo de unidades por ano. Aqui, ó. Esse setor, esse estoque teve esse consumo. E cada um dos custos unitários está aqui de cada uma das peças, certo? Eu acho que esse já é um craque. Como é que ele chegou aqui ao valor do consumo anual? Aqui, para quem vocês não estão vendo, é dinheiro por ano. Ok? O que fez? Multiplicou esse cara aqui, deu igual. Multiplicou esse outro cara aqui, deu igual. E assim sucessivamente. Ok? Até chegar a esse número de R$107.982 aqui de total estoque. O que quer dizer isso? Simples, aqui o nosso estoque forneceu para o usuário, seja ele interno ou externo, um valor de R$107.982, certo? Okay. Ele forneceu isso aqui, tá certo? Estou falando? Sim. Tá certo? Você acha que tá certo? Falei com tanta segurança, você acha que tá certo? Acho que não. Não prestei atenção, aí me quebra as pernas. Fala pra mim. Vou falar de novo aqui, né? Quer dizer, então, que o valor que nós fornecemos ao nosso cliente, seja interno ou externo, foi de R$107.982,25. É isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo? Tem certeza? Não. Fala, Charles. Não. Porra, bicho. Porra, meu. Fala, Charles. Tem certeza? Ei, Rafael, tem certeza? Pô, bicho, vocês, eu vou te falar, estão certos. Isso aí. Presta atenção, é isso mesmo. Nosso consumo, ou seja, o que é o consumo? Pega aqui, Kenny, por favor, especial. Beleza, eu era estoque, você é o consumidor, beleza? Não quer dizer que eu vendi nada. O Kenny trabalha na mesma empresa que eu, nesse exemplo. Ele chegou lá e pegou o pincel, mas é bom. Ele chegou lá, pegou o pincel e vai utilizar o pincel. E eu estou sem esse material. Eu tenho que pedir aonde? Tipo, eu tenho que comprar, fazer uma requisição de compra. Certo? Para repor esse estoque ou no próximo ano, no próximo período que eu quiser. E é isso que vocês têm que entender. É só isso. Consumo. O que é? Lá na Wine, por exemplo, qual é o consumo lá da Wine? De vinho? Você bebe vinho lá dentro? Sim, cara! Não, como assim? Não. Vinho, meu Deus! Você bebe vinho na Wine? Bebe? Tem que degustar, né? Tem que degustar. Test drive, né? Estou falando de consumo. Qual é o consumo lá? Materiais de papelaria. O entendimento é, para me liberar o produto, são os insumos, né? Caixa, alça, porta-gotas, folhas, vai tudo dentro da caixa que a gente precisa para mandar o vinho. É isso? E a gente compra isso para poder igual em estoque. O vinho também, Boa, agora estou falando a minha língua. O vinho também, com o meu entendimento, tem que estar no meu estoque. A gente compra uma vitória. E no caso dos insumos, é o material, guarda em estoque para a gente utilizar. Agora, entendi o que você falou, mandou muito bem, é isso aí. Tem duas observações, na verdade existem mais, porque tem um tipo de estoque só e N estoque, certo? Para cada um estoque existe um consumo. E cada uma das áreas demanda alguma coisa. Tipo, ela falou ali, ó, vai ter que ter propaganda, matéria de propaganda que vai dentro da caixa. Vai utilizar em consumo? Claro. Se vai tirar do estoque lá, onde fica a matéria de papelaria, vai ter uma demanda saindo lá na matéria de papelaria. E aquilo lá vai ter que ser reposto em algum momento. Por quê? Porque outras caixas virão, e outras montagens virão, e outros clientes comprarão, e a gente vai ter que enviar tudo de novo. É assim, graças a Deus, né? Porque senão não tem jeito. Certo? Então veja, o consumo não é só externo. O externo ali, vou pegar o seu exemplo, que é o seguinte: o externo é consumo externo, o cliente externo. É o quê? Vendeu o vinho. Alguém vai lá retirar o vinho de um determinado estoque, botar na caixa, e esse vinho vai sair da nossa empresa. Nós já estamos apurando lucro, já estamos vendo despesa, já estamos vendo receita, e já estamos apurando lucro nesse momento. Certo? Mas, por enquanto, nós não vamos ver receita, despesa ou apurar lucro. Nós vamos simplesmente chegar e falar: olha, tirei o vinho do estoque e montei uma caixa. É um consumo.
Tirei a papelaria do estoque e botei na caixa. É um consumo, certo? Por quê? A gente vai ter que monitorar esse estoque. Quem é mais caro, um vinho ou a papelaria? Mais caro que o vinho ou a papelaria? Acho que é papelaria. Vai saber, né? Às vezes o vinho é tão baratinho, né? A margem não é verdade. Às vezes o vinho é barato. Um bom vinho às vezes é barato. Não é pra gente comprar, né? Assim, pra gente comprar é outra coisa. Mas pra eles comprar não pode. Tô brincando. Mas veja, assim, deve ser mais caro. Qual o agregado maior? Certo? Bom, gente, até aqui, então, todo mundo, graças a Deus, entendeu, porque nos exercícios ninguém marcou errado, né? Porque eu também não deixei. Também não deixei porque eu não expliquei o que era ABC, não é verdade? Expliquei para vocês o que era ABC? Só falei que a classe mais cara é a classe A, só. Foi isso? Agora vocês vão aprender o que é classe ABC. Primeira coisa, vamos passo a passo aqui, ó. Senhoras e senhores, os mesmos dados da tabela anterior, eles estão contidos na segunda tabela. Agora, observe o seguinte. Na tabela anterior, eu tinha aqui uma desordem completa dos valores de consumo anuais totais, certo? Senhoras e senhores, olha só, a chave do sucesso. Para você analisar uma curva ABC ou montar uma curva ABC, o ideal é você ordenar os itens. Por quê? Porque o que vai interessar para a gente em algum momento é isso aqui, ó, percentual de consumo por item. Você vai vendo. O primeiro aqui, 27,34. Está enxergando? O segundo aqui, 22,33. O terceiro, 9,33. Isso tem uma queda. Certo? Só contar aqui quantos itens tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, gente, olha só. Existem aqui um número de 15, um total de 15 itens, cada um com seus códigos. Eu observo aqui da primeira tabela. E começa com 10, 20, 10, 30, 10, 40 e ordena por código de item. Para a segunda tabela, há uma diferença, porque nós ordenamos aqui não mais por código do item, e sim pelo valor do item. Certo? Aqui, ó. Percentual de consumo acumulado. Ok? Percentual de consumo acumulado. Como é que a gente fez? Olha, o primeiro percentual está aqui. O segundo, vou pegar esse percentual aqui e vou somar. E aí eu vou ter um percentual acumulado. O terceiro, a mesma coisa. Vou pegar aqui e vou somar e vou acumular. Aí do lado seria 27,34 ou 24? 27,34 aqui. 27,34. Certo? Muito obrigado. Percentual acumulado. Para que eu quero isso? Senhoras e senhores, o percentual acumulado eu quero para fazer o seguinte. Olha, seu gestor vira para você e fala assim: aê! Quero ver aí quanto é que custa aí os 3 tiles mais caros. Aí você pega lá na curva ABC e vai fazer toda a classificação, né? Não, você vai chegar para ele e falar assim: ó, nossos 3 itens mais caros representam 60% do valor do nosso estoque. E é esse o linguajar, é esse o termo que ele pede para você. Ele não pede um número. O gestor normalmente não pede número, ele pede um percentual, que é muito mais legal. Te dá mais dificuldade para executar o negócio. Mas é um número que ele consegue ver. Sabe por quê? Se eu falo que é 60% de alguma coisa, fica bem simples de eu relacionar com alguma coisa. Que é o seguinte, olha, sempre que você fizer essa proporção, você observa e faz a seguinte pergunta. O que representa, por exemplo, 60% de diminuição no seu salário? Não. Greve. Coisa pra caramba, Greve. né? Hein? Greve. Meu Deus, eu tá devendo a Deus e o mundo, né? Aí, essa mesma visão que o dono da empresa ou o gestor tem, cara. Eu falar 60% menos de trabalho, né? Salário. Então, isso aqui está no bolso. O que é? O que representa, então, 75% do nosso salário? Que é o mesmo ali, ó. Então, veja, o que importa para a gente é monitorar, claro, o percentual de consumo do item, sim, é muito importante, porque a gente vai verificar quanto é que cada item foi consumido. Agora, a gente tem que monitorar o acumulado também, porque o acumulado nos dá a noção de quanto está concentrado o nosso recurso de investimento, o nosso recurso investido. Está aqui, ó, concentrado. Então, observa que só em
1, 2, 3, 4, 5 itens, eu concentro 75% do meu valor de estoque. Só isso aqui me toma 75% do dinheiro aplicado. Ou seja, só que eu fiquei 100 milhões, 75 milhões só em 5 itens. Claro, né? Isso dá uma visão geral para a gente? Ótimo, dá uma visão geral. Só que não importa só essa informação, as duas são importantes. E dessas informações aqui, existem outras N informações que podem ser retiradas para decisões estratégicas. Isso que eu falei agora, você adiantou o papo. Que é o quê? Eu tenho que verificar, vou fazer um fechamento do meu estoque anual para fazer o fechamento. Para aqueles que não fizeram fechamento de estoque, hoje, com a tecnologia, fica muito tranquilo fazer isso. Agora, antes era na munheca. Eu peguei uma época, uma parte de fechamento de estoque na munheca, que é tenso. Você tem que ir lá, verificar se o item, montar o item e botar na família. E aí vai em outro lugar, no total. Quando você tem 10 itens, beleza. Agora, quando você tem 1.500.000 itens, aí é diferente. Imagina fazer levar para um estoque na mão. Você pegar por proporção, cara. E a proporção normalmente dá muito errado. Então, olha, isso aqui, hoje, é muito simples. Vocês não têm que construir na rotina de vocês, mas têm que saber o porquê que está lá. Trabalhar com informação. Porque o que apresenta para a gente aqui é isso aqui, ó. O que normalmente vem para a gente é isso aqui. Ô, professor, Fala. você falando isso aí, tem uma questão agora. Fala aí. Muitas das vezes o estoque tem lá o valor que representa a porcentagem maior do estoque. Porque 1.500 volume equivale a 100 mil, por exemplo. Mas às vezes tem um volume de estoque, uma unidadezinha só, que vale 150 mil, 100 mil. Como é que fica relacionado isso aí, né? Então, tudo depende do consumo. Porque se você tem estoque, você tem uma rotatividade, uma demanda para aquele determinado item, certo? E esse item se torna importante para a sua produção. Se é um item exclusivo que é raro de ser utilizado no caso, então mantém o estoque baixo, mesmo que ele seja alto. Imagina o seguinte, vou te dar um exemplo. Imagina que nós vamos comprar um motor, certo? Esse motor só é fabricado na Alemanha por uma empresa específica e eu tenho isso dentro da minha área. A manutenção dele demora 6 meses. O cara vem para cá, faz análise, leva para o laboratório, vai na Alemanha, analisa tudo, depois ele volta com a solução. Tá certo? Eu posso correr o risco, esse motor vale $1 trilhão. Beleza? Se minha produção por mês faz $2 milhões, eu posso correr o risco de ter só esse motor funcionando que está lá? Eu não posso correr o risco. É melhor eu ter um motor aqui em estoque, com manutenção constante, para que quando acabar ou quando quebrar aquele que eu tenho lá, eu não fique perdendo $2 milhões por dia ou por mês. Então, nessa situação aí, o item que representa a maior parte do meu estoque seria esse, então o mais caro, no caso. O item individualmente, sim. Certo? Agora, em percentual, vai ser a mesma coisa. Certo? Que eu atribuí o mesmo valor de um item só a esse número de quantidade. Por isso que a gente está vendo. Não é a quantidade, é o valor. Certo? Então, imagine, você tem 500 itens que juntos fazem R$500. Tem um item que junto faz R$500. Os dois itens têm a mesma importância. Certo? Você empreendeu um negócio aí, cara, que um tempo atrás. Certa vez um administrador chegou para mim e falou assim: João, eu estou gastando mais de R$800 mil de EPI. Aí eu falei assim: cara. Que é EPI? EPI, equipamento de proteção individual. E, rapaz, vamos dar uma estudada, porque o maior percentual desse gasto é com máscara descartável. Tem como a gente buscar no mercado uma máscara mais barata? Uma das análises feitas é essa. Aí em cima eu fui falando, falei, pô, ele tem lá um gasto anual de 800 mil de EPI, identificou aqueles que teve mais gasto, que é isso aí, eu falei, pô, vem cá, vamos tratar esse assunto aqui. Será que está saindo muito, está muito gasto? Será que tem que a gente comprar uma mais barata para diminuir esse negócio aí? É isso aí. É isso mesmo, cara. Esqueceu. Deixa eu fazer uma continha aqui antes de continuar. Deixa eu ver se está dando. Isso aí tem alguma coisa relacionada àquela 2080 lá? Que vocês viram?
como é que é o nome da teoria? Claro, tem tudo a ver. Teoria de mais longo prazo mesmo? Pareto. Paredão? Pareto? Paredão. Aí foi 80, 20%. Vou falar agora. Deixa eu te falar uma coisa. Então até aí tudo bem? Tá tudo tranquilo? Beleza? Vamos dar uma volta. Não, é isso mesmo. Então serve para decisões estratégicas, tá? Observe o seguinte. Eu contei para vocês aqui 15 itens, não foi? 15 itens. E de quantidades variadas. Por que eu faço essa distinção? Simples, para que você bote na sua mente. Carimbe lá que item é diferente de quantidade. Carimba, item é diferente de quantidade. São 15 itens com quantidades variadas. Por quê? Olha lá, ó. Olha lá, ó. 15 itens com quantidades de consumo variadas. Certo? Beleza. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Bom, primeira condição para montar essa estrutura, esse gráficozinho bem bonito, a gente vai desclassificar aqui A, B e C, beleza? Aqui, para aqueles que não estão enxergando, vai ser o percentual acumulado. Vai escrever com a letra bem bonita. Percentual. Tá. E aqui o item. Certo? Então nós vamos ver uma razão aí entre o percentual acumulado e o item. E vamos definir graficamente quem é. Observe então que para desenhar isso aqui eu utilizei percentual acumulado. E eu vou ter que relacionar os itens aqui e vou identificar quem é que faz parte de cada uma dessas classes aqui, certo? Bom, eu vou utilizar aqui para a classe A, eu já falei com vocês. Quem é esse cara aqui, ó? Fala para mim. Quem é esse cara aí? Quem falou esse negócio aí? Paretão, gente boa, falou o seguinte, olha, o percentual, a proporção vai ser sempre 20% dos itens para quantos por cento mesmo do valor? 80%. Então, falei, 20% dos itens vão representar aproximadamente 80%. 30% do valor, desculpa. 80% do valor. 30% vão representar 15% do valor. E 50% 5% do valor. Primeiro questionamento que eu faço para vocês aí. Primeiro questionamento. Para aquele gráfico aí, eu posso falar que 20% dos itens representam 80% do valor? Não. 20% dos itens representam 80% do valor. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Quantos itens eu vou ter na classe A? Que é essa aqui. Hã? 2, não é? Claro que não. 3. Porque eu falei com vocês que são 15, 20% aí, vai dar 3 itens, beleza? O Paretão falou. Agora, observe o seguinte. Mas eu sei de onde você tirou os gráficos que você postou, é um e é outro? É o mesmo, cara. Não, não é o meu. Mesmo que é meu filho japonês. Mesmo, não? Não. Deixa eu ver. Faz lá, mano. Não. É verdade. Agora sim. Não, mas não tem. Tinha que ser você. Depois eu vou. Muito obrigado. Eu vou regularizar isso quanto antes. Mas você pode fazer isso também com esse gráfico que está aí. Esse gráfico é mais simples. Então observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui 15 itens, certo? 15 itens. E esses 15 itens aí, se eu utilizar o paretão, vou ter lá aqui 20% de 15 itens. Vamos lá? 3 itens. Agora que eu voltei para a tabela, eu quero saber o seguinte, se confirma o que Pareto falou. Que os 3 itens mais caros,
representam 80% do valor do meu estoque. Tá? Vou fazer Somente na curva. direta. Não. Representa ou não? Pareto então é mentiroso. Posso falar isso? Hã? Posso falar que Pareto é um mentiroso? Cachorro, safado, sem vergonha? Claro que não. Por quê? Paretão só definiu um padrão, um inicial padrão para que nós possamos trabalhar. Certo? Uma coisa não está ligada na outra. A gente está revisando toda a matéria só nesse exercício aqui. Então, estou te chamando a atenção para os pontos que geram mais problema. Que é o quê? 20% dos itens nem sempre vão representar 80%, mas há uma tendência que esses 20% sejam os itens mais caros, que mais comprometam o valor do nosso estoque. Certo? 20% dos itens aqui dá quantos por cento? 60%. 60%. Aqui, ó, 60%. Vou botar grande. 60%. Então, ó, 20% dos itens. Já falei isso aqui. Se esses caras aqui são os mais caros, eu já falei para vocês que adotou, convencionou chamar de classe A. Beleza? Certo. Então, ó, 20% dos itens classe A. Classe B. Para quantos por cento? Classe B não é 20% não. Dos itens. 30%. Quanto é que vai dar 30%? 4,5. Ui. 4,5, professor. 1, 2, 3, 4 itens. Professor, não é 4,5? Calma aí, professor. Como é que você está fazendo isso? É 4,5? Vamos lá. Quantos itens eu tenho aqui? 1. Esse item aqui vai para que tipo de estoque? Vamos melhorar essa pergunta. Esse item aqui vai para itens de estoque terminados ou completos, ou itens não terminados ou não completos? Não completo. Não completo. Acabados e inacabados. Esse produto aqui, já terminou, já? Acabou. Não? Sim. Falta a tampa para que a gente comercialize. Então, calma aí. Presta atenção, hein? Para que ele se torne um item, ele tem que estar completo, não? Nós estamos falando de alguma coisa que representa um único item. Se eu pudesse comercializar isso aqui, já seria um produto acabado, um produto terminado, certo? Agora, calma aí. Esquece agora, na sua mente, o arredondamento. A matemática, que por enquanto não serve para nada. O negócio de arredondar. Por quê? É simples. Porque se deu 4,5, a gente, 4,5 vai arredondar para quanto? Mas calma aí! Nesse gráfico só tem 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque nós estamos tratando de item. Item completo. O item não completo não entra no estoque de produtos acabados. Ele entra no estoque de produtos inacabados, não terminados, incompletos. Certo? E nós estamos falando aqui para produtos para fornecimento, seja para o cliente interno, seja para o cliente externo, certo? Para fornecer um item para alguém, esse item tem que estar acabado. Ou você vai numa loja e compra um sapato sem cadastro. Você vai numa loja e compra um sapato sem sola. Dá para fazer isso? Dá. Mas, pô, não é o que você gostaria, né? Ei, acontece. Fala aí. Aí deu 4,5, né? Vamos dizer se desse 4,9. Mesmo assim, não. 4,9, 4,1. Esquece que é igual ao inteiro para nós. Quanto que está acabado. Certo? Fechou? Esquece arredondamento. O que importa para a gente é item. Item que vai estar no estoque de produtos acabado. Demorou, vai sair. Acabado. Vambora. O que importa para a gente é o item que está acabado. Por isso que nesse pequeno gráfico aqui, está aqui, são 15 itens. E ó, 1, 2, 3 itens vai estar aqui. Irão estar nesse primeirinho aqui,
classe A. 3 itens. Ok? O segundo vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4 itens. Pô, é 4,5, professor. Não, é 4. Classe B. Professor, espera aí. Paredão lá, então, nesse caso aqui, serão 4 itens. Certo? Muito bem. Está tudo muito bem aqui nessa turma. E a classe C? 50% dos itens. Quanto que vai dar? 8 itens. Por que 8 itens? Porque é o que sobrou. Vejam bem. Por que é o que sobrou? Seria uma boa resposta? Mais ou menos. Mas, ó, olha só. Por quê? Vejam bem. Nosso papel objetivo é monitorar o valor dos itens, certo? Então, você quer monitorar os 20% dos itens mais caros. Você vai pegar nesse estoque aí quantos itens? 3. Ah, eu quero monitorar os 50% dos itens mais baratos, que impactam menos. A margem de erro para aqueles que impactam menos é muito menor com relação ao total, certo? Então, nesse caso, tudo que for mais barato, joga aqui, ó. Por quê? Agregar um item ou agregar outro item, na maioria dos casos, não vai afetar o resultado drasticamente. Sendo que, para essa classe aqui, a classe A, um item a mais ou um item a menos pode afetar muito a nossa análise. Certo? Então, observa aqui, vamos voltar na tabela. Por isso eu estou indo bem tranquilinho para vocês. Quantos são aqui, então? Olha, vou marcar de canetas de cores diferentes os itens para que a gente possa, as classes para que a gente possa ver. Pô, bicho, eu estou explicando bem, eu sei que está rápido demais. Imagina um tempo maior. Vamos lá. É tudo muito diferente. Classe A. Quantos itens é aqui mesmo? 1, 2, 3, 4. Classe B. Só não tem a cara deles, né? E aqui o resto. O resto aqui é a classe C. Vamos contar aqui então, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o que sobrou. Agora vamos fazer o seguinte. Se eu mudo aqui de 8 itens na classe C para 7 itens na classe C, qual é o impacto que eu vou ter aí na minha classe? Fala para mim, quero saber o impacto. Quando eu falo impacto, eu quero saber qual é o percentual de diferença que vai gerar. Fala para mim. 4%, 4%. Se eu falo 7 itens aqui ao invés de 8, observa, só vai sair 3,47 dessa classe. Esse aqui vai passar na classe B, certo? E a classe B vai ser impactada em 3,47%. Beleza? As duas. Agora, se eu falo na classe A, isso já muda de figura, né? Eu tenho um acréscimo de 100% no impacto. Observa, de mais de 100%. Porque eu saio de um impacto de 13,47 para um impacto de 8,38. Então, falando em percentuais, eu saio de um impacto de mais de 100%. Eu dobro esse impacto se eu vou analisar uma classe. Por isso que é importante verificar o acumulado. Por quê? Essa proporção nos interessa para decisões estratégicas. Caramba, eu vou passar a observar, ao invés de 3 itens, 4 itens. Isso, você está aumentando em 8% o seu volume? Não, você está aumentando aqui, ó, numa proporção de 100% comparando os itens de classe. A mudança de item de classe. Mais de 100%. Senhoras e senhores, até aqui tudo tranquilo? Por que existe esse negócio aqui? Estou indo bem devagar para que vocês perguntem mesmo. Porque o objetivo é esse. Primeira coisa que eu quero que deixe claro. Por que mesmo que a gente vai tratar num estoque com números ímpares, com itens ímpares? Desculpa. Por que a gente vai tratar no estoque com itens ímpares as frações como sendo, desconsiderando as frações? Por que nós vamos tratar isso? Porque nós vamos ver o item inteiro. Ou seja, se eu tenho 4,7 itens para entrar numa classe, certo? Na classe, por exemplo, A. Quantos itens ficarão na minha classe A?
4, por quê? Porque é só produção acabada. Isso aí. Agora, Rafael, peraí, você está falando de item acabado, quantidade, beleza? Se eu falo com peso, eu posso botar lá 2,53 quilos? 2,97 litros? Pode. Esse cara aí fica na mesma classe, pode falar. Quando você sugeriu de colocar um item para classe A, por exemplo, subiria de 8 a 38, beleza. Isso. Só que aí eu não teria mais 20% na classe A. Não, aí mudou. Já o percentual vai mudar. É verdade. Tem razão. Esse percentual altera. Boa observação. E aí o que vai acontecer? Sua forma de classificar a ABC já mudou. Saiu do padrão 20 ou 20, 30, 50. Beleza? Mudou. Certo? Aí esse padrão não é um padrão a ser seguido, então. Ele é maleável. Eu posso... Show de bola. Boa pergunta. É isso aí. Imagina o seguinte, minha empresa, olha só, vou pegar uma consultoria que eu fiz lá em Colatina no ano retrasado. O cara não sabia nem o que tinha em estoque. Tinha um tecido lá, um pano lá, que ele precisava, comprava toda direito, mas estava encostado lá no estoque dele, no canto do armazém. Ele nem sabia que tinha. Isso acontece, né? Claro, acontece. O cara não tem controle de estoque, acontece. Aí eu fui lá fazer essa consultoria, certo? Sem analisar o estoque dele, a primeira coisa que eu falei, olha, para fazer uma classificação decente do valor, vou pegar qual classificação? ABC, a básica para a gente fazer classificação de valores, ok? Peguei para lá e como eu não conhecia o estoque dele, não sabia como funcionava, eu simplesmente peguei e falei, olha, o que você tem à mão aí? Não tinha nada, na planilha de Excel só tinha os valores. Peguei a classificação ABC e no primeiro momento, sem analisar nada, eu peguei isso aqui, ó, 20, 30, 50. Com o passar do tempo, os 2 primeiros meses da consultoria, eu vi que a necessidade dele era de monitorar alguns itens que tinham muita rotatividade. E eu sugeri que a classe A dele fosse de 15%. A classe A dele representava um giro muito grande. Então eu introduzi lá o conceito de classe A ABC com a rotatividade do estoque. A gente vai ver o giro do estoque. Certo? E aí eu sugeri para a empresa para fazer, olha, é o seguinte. Isso aqui é uma classificação ABC, mesma coisa que eu fiz com vocês com ele. Isso aqui é uma classificação ABC, que vai monitorar tais itens. Se você quiser monitorar tantos itens, beleza. Agora, o padrão para você, eu recomendo, é que fique em 15% ao invés de 20%, eu percebo mais. Beleza. Imaginemos que o tempo passou, ele começou a adotar 15% na classe A, tudo bem? Aí ele começou a ter uma outra análise. Ele falou, pô, eu quero alterar agora. Já não basta 15%, agora eu quero monitorar os 30% mais caros. Dá para monitorar? Dá, ele altera. Quando eu cheguei lá naquela empresa, qual é o padrão que eu utilizei? Depois eu vi uma outra necessidade, 15 na classe A. E depois ele viu na outra classe A. E aí depois o resto você fraciona. Fraciona do jeito que você quiser. Certo? Mas mantendo proporções de menor, intermediário e maior. Depende, obviamente, da necessidade da empresa. E depende também dos tempos em que ela passa. Da necessidade que ela passa nos tempos. Certo? É isso que é importante vocês observarem. Nesse conceito todo, nessas apresentações aqui, eu estou falando com vocês algumas coisas que são constantes. Vocês vão utilizar isso para a vida toda de vocês como gestores logísticos, tecnólogos logísticos, que é o quê? Primeiro, nesse tipo de administração aqui, classificação ABC, você vai ver valor. Primeiro, se for de item terminado, ou se for de item concluído, se for de item acabado, nós vamos considerar item acabado. E se for de quilo, se a gente relacionar o valor com quilo, dá para botar gramas nesse negócio? Dá. Então não vai arredondar nada. Esquece arredondar, hein? É a grandeza do material que a gente está trabalhando. Se é unidade, é a unidade inteira. Se é quilo, pode ser fracionado? Pode. Se é litro, pode ser fracionado? Pode. Certo? Então, veja bem, a grandeza ou o tipo de material que a gente trabalha é o tipo de material que nós vamos adotar. E, claro, a unidade de medida vai ser a que nós vamos adotar para fazer a ligação, para verificação com o valor consumido. Certo? Então, o camarada veio aqui e pegou, no caso de combustível lá, 340 litros e 20 mililitros. Dá para fazer isso? Não dá, não. Mas se você quiser medir, dá? Dá, ué. Se eu falo no meu estoque, 20 mililitros, dá? Dá.
Ué, é uma fração. Posso atribuir valor a 20 mililitros? Vários 20 mililitros vai dar um dinheirão. Certo? Por isso que a gente pode atribuir valor. No caso do estoque de unidades, a gente está só jogando para uma classe ou para outra, mas elas continuam existindo. Não está arredondando nada. Tá bom? Esquece arredondamento então para materiais. Certo? Certo. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Nenhuma duvidazinha? Não? Cara, então eu estou explicando muito bem. Pode acender para mim, por favor? Então eu estou explicando muito bem, que eu não tenho nenhuma dúvida. Claro que deixo. Se eu quiser avaliar, ao invés de avaliar pelo item, avaliar pela quantidade, e colocar lá 80%, quanto que é? 80, 15, 5? É. Pode. Falei na questão da Petrobras que teve que eu fiz? O curso da Petrobras? Os caras